Bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje foi muito bom esse momento nostalgia, né? Vocês perceberam? Alguém percebeu? Hein? Momento nostalgia, né? Não é sempre não, tá? Mas quando acontece também é bom. Muito bom ouvir e cantar esses louvores. Às vezes a gente até esquece, né? As coisas vão realmente mudando, a vida muda, até os nossos hábitos. Hoje temos louvores muito lindos. Vim cantando alguns louvores quando vinha para cá também lindos. Acho que muito importante é que o coração do crente esteja aberto, esteja feliz em louvar ao Senhor. Hoje o Rio de Janeiro está envolvido aí com manifestações políticas. Eu já tenho dito, política não resolve. Nós somos seres políticos e a gente se envolve, sim, mas ela não resolve. Nós, quando colocamos nossa expectativa em pessoas, eu tenho algumas escolhas e tenho colocado um pouco de expectativa nessas pessoas, mas não muita esperança. E, ultimamente, o Brasil tem vivido uma euforia. Um cidadão chamado Elon Musk, é assim? Tem trazido algumas revelações, as pessoas contestam, outras não. Mas a verdade é que um bom número de pessoas colocam a sua esperança nesse homem. Ele é um homem, ele não... Deus pode fazer muita coisa através de um homem, através de você e de mim, mas não resolve, só Jesus, né? A nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não posso ficar criando expectativas bobas. Eu sei que a Bíblia diz de coisas que vão acontecer, isso eu espero. Então, nós vivemos assim, dessas situações, e às vezes passamos a nossa vida inteira, criando muitas expectativas de mudanças, de melhorias. Eu penso que o mundo não melhora. Eu posso estar enganado. Eu penso que o mundo não melhora e que eu não devo criar expectativas nas pessoas, nas situações. As coisas podem dar uma acomodada, mas melhorar eu não acredito muito pelas coisas que eu tenho visto, ouvido. Mas nós vivemos assim. Vai melhorar, vai mudar, não é? Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos mudar alguma coisa, precisamos nos unir. Então, hoje, dia 21 de abril, o pastor Jarbas brincando, falou assim, na pregação, irmão, vai pregar dia 21 de abril. Eu falei, tá bom. Dia 21 de abril é dia de Tiradentes, então, fala alguma coisa sobre Tiradentes. Eu pensei, mas quem sou eu para falar sobre Tiradentes? Nós temos aqui alguns professores que com certeza vão vir aqui e vão conseguir falar sobre Tiradentes melhor do que eu, muito melhor do que eu. Até porque, um pouco da história de Tiradentes, eu aprendi lá no ginasial. Eu não era muito fã da história,
minha professora enchia o quadro de textos e de datas, e eu não me interessava muito por aquilo, mas alguma coisa eu aprendi assim, por alto. E de lá para cá eu não quis mais saber de Tiradentes. Eu sei que ele é patrono da Polícia Militar. Mas, então, mas vou falar um pouco sobre independência, que está um pouco relacionado com a vida, com o momento de Tiradentes. Mas antes quero ler com vocês 2 textos, um eu deixei ali para ser gravado, o outro, se vocês quiserem acompanhar. O primeiro é em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, que fala sobre o amor. Diz assim: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não sente nenhum tipo de alegria com injustiça. E olha que nós estamos a cada dia vendo injustiças sendo praticadas. Por conta de, às vezes, nossas escolhas próprias, ficamos um pouco felizes com os desdobramentos da história, da nossa história recente. Só que existem alguns momentos em que a injustiça é praticada contra aqueles que nós não temos muito apreço. E muitas vezes somos levados a ficar um pouco mais contentes com o sofrimento de um ser humano que nós não temos aquele apreço. Então, eu preciso então me lembrar que quem ama não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Em João capítulo 8, é só uma leitura para rápida reflexão do início, capítulo 8, versículo 31 ao 36, palavras de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele, acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Olha que fala de escravidão. Jesus fala de liberdade. Eles livres de quê? Nunca fomos escravos. E jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, faz referência aqui a uma libertação, como ele mencionou no versículo 34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Como é que os judeus estavam dizendo: nós nunca fomos escravos, nós somos livres, filhos de Abraão.
Jesus sai desse âmbito terreno que nós vivemos, né, todos os dias, e vai para um âmbito interno, interior, espiritual, de vida verdadeira, e diz quem é escravo quem pratica ou quem comete pecado, melhor dizendo, é escravo do pecado. Então, se você fosse escravo e não fosse livre, um filho de Abraão livre, você precisaria ser liberto da sua escravidão humana, de algum senhor. Mas não é disso que eu estou falando o seguinte: você é escravo do pecado. Então você precisa se libertar. E lá no final, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. A liberdade você terá se o Filho libertar você. Bom, Tiradentes viveu num período muito complicado no Brasil, porque Portugal tinha o Brasil como colônia, e passada a época do ciclo da cana-de-açúcar, já não dava tanto lucro à coroa portuguesa, o Brasil se volta lá e exclusivamente, né, Minas Gerais, se volta para a retirada dos minérios de ouro nas Minas Gerais. E por conta disso, Portugal exerce uma força, um poder, um domínio tão grande sobre os seus colonos, que Portugal quer, por problemas financeiros, quer dinheiro. E tirar dinheiro de onde? Tirar do Brasil. E exigiu que 1.500 quilos de ouro fossem direcionados para Portugal. E quem extraía o minério tinha que dar 20%, não é assim, professor? É? O quinto dos infernos? O quinto dos infernos. Era um inferno. Um quinto do que eles extraíam tinha que mandar para Portugal. Aquilo criou um problema sério. E pior do que isso, porque havia tantos problemas de contrabando e coisas que aconteciam, que sempre aconteceram no Brasil, hoje também, né? Que o governo precisava arrecadar. E para arrecadar, já que não chegavam os 1.500 quilos de ouro, eles criaram o que eles chamaram de derrama, ou era chamada de derrama. Aquele determinado dia, se faltava algum complemento, tinham que pagar. Se não pagassem, tomava casa, animais, joias. E os produtores ficaram aborrecidos, como às vezes a gente fica, né? Tem que pagar tanto imposto, porque temos que contribuir com o governo. Isso não vejo tanto problema nisso, mas dessa maneira, pagar o quinto dos infernos, ninguém quer. E aí, houve uma combinação para que no dia da derrama, que era a cobrança desse imposto, para complementar os 1.500 quilos de ouro, houvesse uma revolta e o povo também se envolvesse com isso. Algumas pessoas lideraram, e Tiradentes era um deles. E por conta disso, alguém traiu e aquilo foi desfeito. Foram presos, os mais ricos tiveram uma pena mais suave, foram liberados pela imperatriz de Portugal, mas sobrou para Tiradentes. Foi o único. Foi enforcado. No Rio de Janeiro, teve seu corpo esquartejado e foi jogado pelas ruas do Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792.
E aí a gente comemora, não, a gente lembra esse infortúnio, essa coisa horrível, que foi a morte de Tiradentes, um inconfidente. E deu-se o nome de Inconfidência Mineira, né? Houveram outras, né? O professor está ali, está fazendo assim, então acho que eu estou certo. Houveram outras, né? A Baiana e no Rio de Janeiro também. Mas a Inconfidência Mineira era um sentimento que eles queriam se desvincular de Portugal, criar um estado próprio. Minas Gerais tinha condições para isso. Quem sabe juntar com São Paulo, Rio de Janeiro. Esse negócio de ficar explorando a gente. Então, a Inconfidência, esse nome dado porque... Justamente porque algum tipo de pessoas que traidores, né? Em outras palavras, traíram a coroa. Então, foram chamados de inconfidentes. Isso aí, de um lado, né, da história, do outro lado, chamam-se de conjuração mineira, porque foi uma reunião de pessoas com o propósito de liberar Minas da coroa portuguesa. Então, esse sentimento de independência surge ali, isso vai acontecer mais à frente, e o Brasil se torna independente. Mas eu não conheço um país que seja livre. Porque os ideais não deveriam ser de independência, mas de liberdade. E o diabo, agora, né, falando da nossa vida, o diabo ele tem esse mau costume de querer nos confundir. E desde muito tempo, que ele tenta confundir você e a mim, querendo trazer um sentimento que não é legítimo e não deve ser o sentimento que devemos trazer no nosso coração. Não é algo que seja próprio do ser humano. O fundamento desta independência, eu poderia trazer aqui algumas passagens, mas escolhi uma. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14, 15, para a gente entender um pouco sobre o fundamento da independência, que diz assim: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Isso é um conselho. Seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. Você que tem poder e domínio sobre alguém. No seu dia do pagamento, lhe darás o seu salário, o que é devido a ele, antes do pôr do sol. Não deixe passar para o outro dia, porquanto é pobre, ou seja, ele tem necessidades, e disso depende sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Este é o fundamento dessa independência. Depender de alguém, um pobre que trabalha e recebe o seu salário no dia do pagamento, porque ele fez alguma coisa e merece aquilo. Mas ele tem o que a gente chama de dependência. Ele depende daquele dinheiro.
Agora, eu que vou pagar, ele depende de mim. Mas seria isso uma coisa ruim? Desde o momento em que eu oprimo este homem, eu não pago o seu salário, este que depende de mim, e não dou a ele o que lhe é devido, essa é uma dependência ruim. Esta é uma dependência ruim. Mas Deus não coloca aqui, pelo menos na minha visão, meu entendimento, que depender seja ruim. Tiradentes e os brasileiros queriam independência de Portugal. Não quero mais depender de Portugal. Tudo bem. Mas a dependência pode não ser ruim. Nem sempre é. Na maioria das vezes, quando bem utilizada, esta relação não é ruim. Olha o que diz Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus. Deus está propondo, não está lhe obrigando, está lhe dando condições de escolha. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus. Me parece que fala de dependência. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Escolhe a vida, ame ao Senhor e dependa dEle. Disto depende a tua vida, para que você entre no meu descanso, na terra que eu prometi. Dependência não é, a meu ver, a princípio alguma coisa ruim. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos. Me parece bem livre ela e o seu marido. Podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, escolha não comer. Você pode, mas não precisa. Se você comer, você morre. Não proibiu. Não é o fruto proibido. É um fruto que causa mal. É o bem e o mal. É a livre escolha. É a liberdade para escolher. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, é certo que não morrereis. Mentiroso este diabo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis independentes. Eu vou ler as escrituras para não trocar. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal,
vocês serão semelhantes a Deus. Vocês não precisarão depender de Deus. Vocês vão trocar esta liberdade, porque o próprio Jesus disse que quem é pecador ou quem comete pecado é escravo do pecado. E aqui eles se tornam escravos do pecado. Em outras palavras, eles se tornam escravos, eles se tornam prisioneiros, não mais livres. Mas eles queriam independência. Independência nem sempre é uma coisa boa. Pode ser que seja. Mas na maioria das vezes, Deus não criou o homem e a mulher para serem, a meu ver, pelas Escrituras, para serem independentes. A dependência é uma bênção. Dependa de Deus, escolha a vida para que viva. Dependa de Deus, escolha o bem para que você viva. E aí os filhos, em certa idade, não querem depender dos pais. E o diabo ensina, através de pessoas, que os filhos precisam ser independentes. Os filhos dependem. Quando meus filhos nasceram, eu não fazia isso. Eu era um pai, não como alguns hoje eu gostaria de ter sido, mas eu, tão pouco tempo em casa, mas minha esposa trocou a primeira fralda das crianças, deu o primeiro banho, deu a primeira comida, completamente dependente. Os filhos são dependentes dos pais. Essa ideia de independência, isso é coisa moderna, não é bíblico. E os pais, de certa forma, dependem também dos filhos. Porque chega a certa idade, vocês viram lá o homem que foi fazer empréstimo e já estava morto? Vocês viram? Que coisa, né? Tem filho que faz isso. Porque o velho depende do mais novo. Vocês já pensaram nisso? Que o dia que você quis tanta independência, um dia você vai depender de alguém para levar você, né? Eu já estou quase chegando a esse ponto. Tem que me levar ali, me levar no banco. Começando já aquela fase de dar uma balançadinha. Eu já falei que eu vou morrer com 90, mas dependência. E a mulher que não quer depender do marido? As mulheres são libertárias, né? As mulheres, elas são libertárias, mas elas não entendem que isso não é liberdade. Mulheres, estejam sujeitas aos seus maridos. Mas também os maridos dependem da mulher. Nós dependemos um do outro. Tem um corinho que diz, eu dependo de você, você depende de mim, nós, né? Nós dependemos de Cristo. Não sei se é essa a letra, mas se não é, eu inventei. Eu preciso, dependo, é a mesma coisa. Eu vi vocês rindo aí, eu falei assim, eu errei a letra. Mas não depende? E o trabalhador depende do salário, mas não quer depender do salário, quer ser independente, eu quero ser independente financeiramente. É ruim depender de salário, irmãos? Eu todo dia, me perdoe, todo dia 4, 5, eu vou no celular, no aplicativo, vou ver lá, caiu na conta. Como eu dependo disso aqui. Eu dependo do salário.
Às vezes eu fico pensando, tem que ser independente financeiramente. Por que eu não jogo bola igual o Neymar? Mas ele também depende. É uma dependência. Isso não é coisa ruim. Mas quando a gente quer se libertar do trabalho, a gente faz bobagem, achando que isso é independência. Os anarquistas querem ser independentes do Estado. O Estado é terrível, é cruel, mas nós dependemos dele. E o Estado depende do cidadão. Um depende do outro. Talvez Tiradentes e seus amigos não pensassem desta maneira. Eles queriam independência, algo que a gente não sabe se é tão possível isto, porque em todo tempo nós vamos depender de alguma coisa ou de alguém. Pastor Jarba estava ali sentado tranquilo, feliz da vida, porque o diácono veio aqui e fez a abertura. Isso não é uma forma de dependência? Não é? Para ele ficar ali mais calmo, pensar nas coisas, lembrar do irmão e tal. Ele depende da ajuda das pessoas. E as pessoas dependem dele para ouvir. Mesmo que ele não esteja em condições de estar ouvindo, mas dependem disso. Nós dependemos um do outro. E por fim, irmãos, a coisa mais importante que nós não podemos esquecer é que eu dependo de você, você depende de mim, e nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus no dia em que Ele formou o homem do pó da terra e soprou nas nossas narinas, porque se isso Ele não fizesse, eu não estaria aqui. E enquanto este sopro estiver em mim, eu vivo. No dia em que Ele fizer assim, e não soprar mais, eu morro. Porque eu dependo dEle. Eu não quero depender de Deus. Que homem, me perdoe, ignorante. Você depende de Deus para levantar da cama. Para levantar da cama. Tive um problema de coluna, tive que fazer uma cirurgia, botar uma prótese. Nunca tinha sentido nada. Fiquei dormindo na cadeira. Já viu alguém dormir na cadeira? Só podia ficar sentado na cadeira. Eu passava ali, eu não podia dormir, porque se eu dormisse eu fazia assim, Isso aqui era morte para mim. Eu tinha que ficar acordado. Eu acordado, eu orava. Falava, Deus, que problema. Um dia, fui me deitar na cama, deitei na cama, eu gritei, ai. Meus filhos vieram correndo, eu falei, me tira daqui, eu dependo de você. E eles me tiraram dali, eu sentei, eu falei, Deus, obrigado pelos meus filhos. Eu dependo deles, eles dependem de mim, nós dependemos de Deus. A dependência não é uma coisa ruim, mas a liberdade sim. Depender, podemos depender e iremos depender, mas liberdade, quem não é livre, quer ser livre, precisa ser livre. E essa palavra liberdade, ela está ligada, no meu entender, para duas coisas, o jugo e o arrependimento. Biblicamente, liberdade tem a ver com jugo, ou a falta de liberdade, o jugo, e o arrependimento. Gênesis, capítulo 27, versículo 37 até o 40.
Isaac falando para Esaú, porque tinha dado a bênção, porque Esaú foi negligente com o que era seu de direito, e abriu mão da sua herança, e Jacó espertamente roubou. E Isaac abençoou Jacó, e não sobrou nada para Esaú. E aqui o diálogo deles. Então, versículo 37, respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor. Jacó será teu senhor, Esaú. Esaú era o mais velho. E todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Esaú. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Ah, irmãos, ele era um escravo. Ele era um prisioneiro do irmão. Ele não tinha nada. Sobrou nada para mim. Tem nada para mim, bênção nenhuma. E Isaac começa a procurar o que fazer. Então, versículo 39, lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Só, me perdoe falar aqui a palavra, só porcaria. Só porcaria. Para quem não é livre, só sobrou porcaria. Para quem abriu mão da sua bênção, só sobrou porcaria. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Pô, não tem fertilidade. E sem orvalho, ora, não tem fertilidade nem tem água que cai do alto. Nada, não tem nada. É lugar seco. Viverás da tua espada. Vou ficar lutando a vida inteira. Essa é a vida do escravo. Essa é a vida de quem não tem liberdade. É isso que nós precisamos almejar na nossa vida. É nos livrar dessas coisas. Não buscar essa falsa independência que o diabo enganou Eva e o seu esposo para trocar a independência ou a liberdade pela independência. A independência não é ruim se nós dependemos de Deus. Mas nós precisamos da liberdade, porque senão viveremos em lugares áridos, sem água, longe de tudo, lutando com a espada o tempo todo, a vida inteira, porque não temos esta liberdade. Viverás da tua espada, 40, e servirás a teu irmão. Aí ele diz assim: essa será a tua vida, mas quando você se arrepender disso, do que você fez, mas quando você perceber que você não pode viver independentemente de Deus, que você precisa de liberdade, e que a liberdade não se alcança sendo inimigo de Deus, negando as coisas que Deus tem para você. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo. Liberdade tem a ver com jugo. O escravo vive debaixo de um jugo. Gênesis 27. E o que diz Jeremias 30? Jeremias 30, versículos 7 e 8. Jeremias 30, 27, perdão, 7 e 8. 37 e 8.
Grande é aquele dia. Que dia é esse? Esse dia vai estar lá em Jeremias 29, 12. Vocês vão me achar quando me buscares de todo o coração. Ah, que grande dia é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela, da angústia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Jugo, sabe o que é o jugo, né? Aquela madeira que coloca no pescoço do boi, e é ali que eles podem colocar aquele fardo, né? O peso. E o jugo, o boi está preso aquilo ali. Ele é um escravo daquele ofício. E vão colocar carga sobre ele, ele vai carregar. O povo estava exilado. E agora, depois do tempo do exílio, Deus fala assim, eu vou tirar vocês daí. Mas ele diz lá em Jeremias, né, 29, 12, eu vou ouvir vocês quando vocês clamarem e orarem e me buscarem de todo o coração. Porque liberdade tem a ver com jugo, mas tem a ver também com arrependimento. Liberdade tem a ver com isso. Eu vou livrar vocês. O fundamento da liberdade, então, está relacionada à escolha, a boa escolha. Estava lá Adão e Eva e tiveram que escolher entre comer ou não comer. Isso é liberdade. Certo? Quando eu faço uma escolha ruim, eu me aprisiono, o jugo está sobre o meu pescoço, eu não tenho mais bênção de Deus na minha vida. Jugo. Salmo 45, versículo 6. Vamos ler. Salmo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, ou amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amaste a justiça. Justiça e injustiça. Deus amou a justiça. Deus conhece o bem e o mal, mas Deus escolheu o bem. Chegou a vez de Adão para escolher entre bem e mal. Ele escolhe o mal. Fez a escolha errada. E o jugo foi sobre o seu pescoço a partir daí. Mas Deus faz a escolha certa. Volta em Deuteronômio, para a gente ler novamente, no capítulo 30 de Deuteronômio, que nós já lemos aqui, mas vamos ler de novo, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Pronto.
Escolhe a vida. Escolhe a vida e você vai viver. Não busque independência de Deus. Não busque independência das coisas que foram estabelecidas como normais e boas para nós. Não busque essa independência como se isso fosse liberdade. Eu vou sair de casa, eu vou viver uma vida independente. Você não vai viver independente. Você vai ser um escravo. Aprenda a conviver com as dependências que são boas. Aprenda que isso é bom. Mas por que eu estou preso a essa situação? Estou preso a esta pessoa, a este trabalho? Você depende dele. Se isso lhe escraviza, isso é uma escravidão. Saia dele. Mas se você tem uma vida de dependência, a pessoa depende de você, você depende da pessoa, isso é normal. Às vezes é difícil a gente entender. O que diz Êxodo, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10? Fala da história da saída do povo do Egito, versículo 7 ao 10. Disse ainda o Senhor, certamente, vi a aflição, jugo. A aflição do meu povo estava sob o jugo, a escravidão no Egito, que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Eu ouvirei quando me clamarem e me buscarem de todo o coração, por causa dos seus exatores, são os cobradores de impostos, que cobraram 10%, agora cobram 20%. Aqui, os egípcios cobravam também o quinto dos infernos, e eles estavam sob jugo. Eles trabalhavam, dependiam do alimento, mas agora não era só um pagamento, mas era uma escravidão, era algo terrível. E continua o Senhor falando, conheço-lhe o sofrimento, isso é jugo. Por isso, desci, Deus colocou os pés na terra, eu desci. Também Jesus desceu. Lembre-se disso. Quando viu a aflição, para salvar alguém, ele também desceu, a fim de livrá-lo. Também Jesus veio para nos livrar, para nos libertar da mão dos egípcios. Também Jesus veio para nos livrar das mãos do diabo. E para fazê-lo subir, também Jesus veio para nos fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Também nós iremos subir para o nosso descanso, para o lugar que está preparado para nós. Vamos abandonar o jugo e vamos viver a liberdade com Deus. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão, o jugo, vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, Enviarei a Faraó, também Jesus foi enviado, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Livrar do pecado. E estou encerrando com duas passagens apenas. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Jesus significa Salvador. Porque ele salvará, libertará o seu povo do Egito? Não. Dos seus pecados. É isto que aprisiona um homem. Aquele que comete pecado
é escravo do pecado. Mas Jesus, o Salvador, que veio do céu, colocou os pés na terra, veio para livrar o seu povo, veio para livrar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para libertar o homem do pecado. Não adianta viver vida de independência aparente, se Jesus não me libertou dos meus pecados. E a última passagem, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, e aqui eu encerro. Olha o que diz Jesus, para aqueles que querem ser libertos do pecado e se tornarem servos dele, para aqueles que estão cansados e querem entrar no descanso, querem sair do Egito e entrar na Canaã, daqueles que querem depender dele, dependei de mim, para terem liberdade. Olha o que diz o Senhor Jesus: vinde a mim, dependam de mim, dependam de mim, venham a mim. Eu não quero depender, venham a mim, diz Jesus. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou usar minha palavra, vos libertarei. Aleluia! Eu vos aliviarei, eu darei alívio a esta escravidão, a este peso, a este jugo. Tomai sobre vocês, tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus. O meu jugo, ou seja, vocês estarão presos a mim, vocês serão meus discípulos, vocês dependerão de mim em todo tempo. Eu vou colocar em vocês o meu jugo. Vocês não andarão sozinhos, vocês não serão independentes, vocês não vão andar para onde quiserem. Eu vou guiar vocês, eu vou dizer o que vou fazer com vocês. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É como quem diz: não tenham medo de depender de mim, porque em mim vocês serão livres. Glória a Deus. E achareis o que vocês tanto querem: descanso para a vossa alma. Aleluia, descanso para a alma, irmãos. Esta é a liberdade. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não vou ficar aqui atrás de independência. Eu quero liberdade, mas liberdade verdadeira. Eu quero chegar em qualquer lugar, enfrentar todas as situações ruins possíveis, e quero dizer glória a Deus, porque eu sou de Jesus, eu só dependo de Jesus, dependo de Jesus. Conhece esse louvor? Dependo de Jesus. José de Paula, vamos ficar de pé. Dependo de Jesus. Vamos orar. Eu dependo de Jesus. Você depende de Jesus. Eu dependo de você. Você depende de mim. Mas liberdade, irmãos,
precisa de duas coisas. Jesus precisa tirar o jugo do pecado. Isso que te aprisiona, te faz ter uma sensação errada do que é ser livre. Você começa a pensar que precisa ser independente da igreja, independente do pastor, independente do irmão. Você depende disso aqui. Você depende de estar aqui. Você depende de vir à ceia. Você depende de orar. Você depende do irmão te aconselhar. Você depende de ser ajudado, aconselhado. Você depende de Deus para encher o teu coração. Você depende do Espírito Santo agora. Você não pode fazer o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida agora. Se você quiser ser independente do Espírito de Deus, Ele não vai poder encher você. Mas se você depende de Jesus, disse Jesus, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Você depende de Jesus para isso. E quando você depende de Jesus, Ele tira o jugo do pecado, porque Ele será chamado Jesus, pois Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma vez salvo dos pecados, você pode dizer: livre sou, livre estou, louvado seja Deus. Você agora é de Jesus, mas você não está aí sendo jogado pelo vento de um lado para o outro. Você não está mais sem direção. Antes você era direcionado pelo pecado. Antes você era escravo do pecado. Carregava aquele peso, aquela coisa horrível que você não conseguia se livrar de forma nenhuma. E você clamou, 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 e Jesus veio e te salvou. Mas Ele não deixou você sozinho. Eu te darei outro Consolador para que esteja com você. O meu jugo é leve, é suave. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve.